Bem-vindos ao canal A Voz da Ampulheta. Não se esqueça de deixar o seu like, comentar, compartilhar e se inscrever no canal. Obrigado por apoiar esse espaço de reflexão. A matemática e a física são frequentemente vistas como as linguagens fundamentais para decifrar o universo. Elas nos permitem descrever, prever e modelar padrões observáveis, dando forma às leis que governam a natureza. No entanto, é essencial entender que essas ciências não são a essência do real, mas representações, modelos formais que, embora poderosos, são limitados pelo contexto em que operam. Elas funcionam porque encontramos regularidades no mundo, não porque o mundo seja uma equação a ser resolvida. Isso já nos mostra algo crucial. A ciência não garante certezas absolutas, mas trabalha com aproximações, probabilidades e margens de erro. Modelos mudam, hipóteses são superadas. E isso é justamente o que torna a ciência tão valiosa. Ela se corrige. Esse entendimento nos leva a um ponto histórico e filosófico importante: o Iluminismo. Movimento que floresceu no século XVIII, o Iluminismo apostava na razão como ferramenta suprema para entender o mundo. Filósofos como Immanuel Kant, com sua famosa frase sapere aude, ouse saber, viam a ciência como o ápice do conhecimento racional, e por isso acreditavam que ela poderia oferecer respostas definitivas para tudo. Mas havia tensões internas nesse projeto. O Iluminismo confiou tanto na razão que, muitas vezes, ignorou as incertezas, paradoxos e limites do conhecimento humano. O Iluminismo acreditou que a razão podia entender tudo, mas esqueceu que nossos sentidos, nosso corpo e até nossas emoções têm limites, e é aí que o mundo escapa do controle das ideias. Filósofos como David Hume, por exemplo, questionaram a noção de causalidade e mostraram que, mesmo no empirismo, há pressupostos não demonstráveis. Ele dizia que nossas certezas vêm do hábito, não de fundamentos lógicos inquestionáveis. Em outras palavras, o Iluminismo acreditou na ciência como verdade imutável, mas essa visão se revelou limitada. Para ilustrar isso de forma concreta, pensemos na teoria do caos. Esse campo da matemática e da física estuda sistemas complexos e sensíveis às condições iniciais, como o clima, o bater de asas de uma borboleta ou a economia global. Pequenas variações podem gerar consequências imensas. Isso é chamado de caos determinístico. Caos determinístico é um conceito matemático e físico que descreve sistemas que, embora sigam regras precisas e determinísticas, apresentam comportamentos que parecem aleatórios ou imprevisíveis a longo prazo. Um sistema é caótico e determinístico quando pequenas variações nas condições iniciais causam grandes diferenças nos resultados futuros, mesmo que o sistema siga regras fixas. Imagine que você solta uma bola em um pinball, fliperama. Se você mudar levemente a posição de onde soltou, o caminho final da bola pode mudar totalmente. Outro exemplo é o clima. As equações da meteorologia são determinísticas, mas uma mínima mudança na temperatura ou na pressão hoje pode alterar completamente o tempo daqui a uma semana. Isso ficou conhecido como o efeito borboleta, expressão popularizada por Edward Lorenz. O bater de asas de uma borboleta no Brasil pode causar um tornado no Texas. Por que é importante? Essas ideias mostram que prever o futuro com precisão absoluta é impossível em sistemas complexos, mesmo que conheçamos as leis que regem esses sistemas. São conceitos que desafiam a visão mecanicista do mundo, herdada do Iluminismo e de Newton, segundo a qual o universo funcionaria como um relógio previsível. Traz uma nova visão de mundo, onde a incerteza é estrutural, não só uma questão de ignorância. Na filosofia e na ciência, remete ao questionamento da ideia de que a ciência pode controlar tudo. Um físico teórico alemão, chamado Heisenberg, cunha o conceito de princípio da incerteza, o que nos convida a uma visão mais humilde e complexa da realidade, onde previsões são sempre condicionais. O princípio da incerteza ou da indeterminação.
afirma que não podemos conhecer ao mesmo tempo, com precisão, a posição e a velocidade de uma partícula subatômica. O caos determinístico é quando um sistema segue regras fixas, mas seus resultados se tornam imprevisíveis, devido à sensibilidade extrema às condições iniciais. É a ordem que parece desordem, um caos com regras. Apesar de os sistemas parecerem obedecer leis claras, como na física newtoniana, na prática, a previsibilidade desaparece com o tempo. Modelos matemáticos até conseguem prever o comportamento a curto prazo, mas, à medida que o tempo avança, a incerteza cresce exponencialmente. Isso nos mostra que, mesmo nas ciências duras, o controle total é uma ilusão. A precisão depende do contexto e da qualidade das medições. Assim, a física e a matemática não são infalíveis. São ferramentas poderosas, sim, mas humanas, contextuais e, sobretudo, revisáveis. Esse ponto nos leva a outro problema atual: o uso indevido da linguagem científica para justificar crenças pessoais. A física quântica, por exemplo, tem sido mal interpretada para dar suporte a ideias como o pensamento cria a realidade ou tudo é vibração, o que beira o misticismo. Esse tipo de interpretação é fruto do que chamamos de cientificismo, uma confiança cega na ciência como resposta para tudo, mesmo quando ela é mal compreendida ou aplicada fora de contexto. Em vez de promover uma razão crítica, o cientificismo transforma a ciência em dogma, reforçando certezas absolutas com base em mal-entendidos. O cientificismo usa termos da física quântica para justificar práticas esotéricas sem fundamento. Diz que não existe verdade fora do método científico, negando validade a experiências humanas, arte ou filosofia. Acha que problemas sociais complexos, como pobreza ou sofrimento, podem ser resolvidos só com tecnologia ou dados, ignorando aspectos históricos, culturais ou morais. Cientificismo é quando a ciência deixa de ser um método crítico e vira uma crença rígida. É o erro de tratar a ciência como uma religião moderna que tudo explica, esquecendo seus próprios limites. É aqui que a filosofia entra com força. Filosofia não é apenas história de ideias, é exercício de crítica, de questionamento e de reflexão sobre os próprios limites do saber. O iluminismo quis explicar tudo com a razão, mas tropeçou no corpo, no desejo e no imprevisto, onde o real escapa das ideias. Ensinar ciência sem esse espírito é ensinar fórmulas sem alma. O verdadeiro legado do iluminismo não está nas certezas, mas na ousadia de questionar. A razão precisa ser constantemente refinada. E essa é justamente a força do pensamento racional. Sua abertura ao erro, à dúvida, ao novo. Ele nos mostrou os limites e as possibilidades do pensamento racional, mas também nos alertou sobre os perigos de confundir modelos temporários com realidades permanentes. A ciência e a razão são ferramentas poderosas, mas sua força está justamente em serem sempre questionadas e aprimoradas. Uma lição fundamental que, infelizmente, muitas vezes é negligenciada no ensino tradicional. Ao longo da história, a matemática e a física se destacaram como formas de linguagem que procuram explicar os padrões e comportamentos do mundo natural. Porém, essas disciplinas não devem ser vistas como respostas definitivas, mas como modelos temporários que nos ajudam a entender o universo em determinado momento. Mesmo sem ser matemático ou físico, é possível observar que, quando nos aproximamos dessas áreas do conhecimento, a lógica e a razão se tornam ferramentas essenciais para se aproximar da verdade, mas sempre com a consciência de que a verdade não é absoluta, mas sim uma construção em constante evolução. O iluminismo, um movimento que floresceu no século XVIII, deve ser entendido dentro desse mesmo espírito de busca pela razão e pelo conhecimento. No entanto, ao contrário do que muitos pensam,
O iluminismo não deve ser visto apenas como uma ciência ou uma busca por respostas definitivas, mas como uma ilustração de como as ideias de razão e progresso estavam em desenvolvimento. Pensadores como Hume, Locke e outros, ao analisarem a natureza humana e os limites do conhecimento, nos alertaram para as falácias de uma busca cega pela certeza, evidenciando que o conhecimento é muitas vezes condicional e sempre sujeito à revisão. Quando falamos em iluminismo, é mais apropriado tratá-lo como uma ilustração da potência da razão, e não como um ponto final do conhecimento. Kant, Locke, Hume, Diderot e outros sabiam, mesmo em seu tempo, que o conhecimento era condicional, falível, passível de revisão. Hume, especialmente, foi enfático ao mostrar que não existem certezas inabaláveis. A causalidade, segundo ele, não pode ser provada, apenas suposta com base na repetição. A crítica de Hume ao empirismo de Locke abriu caminho para uma visão mais cética e dialética da razão. Ao integrar conceitos de matemática e física, podemos perceber que essas disciplinas oferecem modelos que funcionam dentro de certas condições estáveis, mas que também demonstram a tendência do universo a seguir padrões mais caóticos, quando há perdas de energia ou alterações em suas condições. Da mesma forma, a razão iluminista pode ser vista não como algo definitivo ou já alcançado, mas como um processo contínuo que busca a ilustração da verdade, sem jamais chegar a uma resposta final. Isso nos remete diretamente a Hume, que, ao criticar o empirismo de Locke, questionava a validade das certezas absolutas e destacava os limites do conhecimento humano. A matemática e a física nos oferecem metáforas poderosas para entender o funcionamento da razão. Quando as condições são estáveis, conseguimos prever e modelar. Mas basta uma pequena mudança nas variáveis para que o sistema se torne imprevisível, tal como o conhecimento humano, que precisa de constante atualização. Do mesmo modo, a razão iluminista deve ser vista como um movimento e não como uma estrutura fixa. Não alcançamos a verdade, apenas a ilustramos com modelos cada vez melhores. A ciência e a razão ganham poder quando sabemos de seus limites. Assim, ao invés de nos apegarmos a visões simplificadas do iluminismo como uma época de certezas, é essencial que o entendamos como um momento da história em que a razão e a lógica estavam sendo usadas para ilustrar possibilidades, sem a pretensão de que já tínhamos alcançado o fim da jornada do conhecimento. Hume e outros filósofos já viam de forma crítica os excessos de confiança nas certezas absolutas, preparando o terreno para uma visão mais dialética e reflexiva do mundo, que encara a razão como algo a ser constantemente desafiado e revisado. É fundamental resistir a visões simplificadas do iluminismo como uma era de certezas absolutas. O que havia era uma aposta na razão, mas uma razão que muitos já viam como problematizável. O século XVIII plantou a semente da crítica moderna, estabelecendo a ideia de que não há uma resposta final. Essa consciência abre espaço para pensarmos a razão como algo a ser constantemente tensionado. Como dizia Theodor Adorno, um dos principais críticos do racionalismo instrumental, a razão que se esquece de sua autocrítica vira barbárie. Essa tensão fica ainda mais clara com os avanços da ciência no século XX. O princípio da incerteza de Heisenberg mostrou que, mesmo no campo da física, não há controle total ou previsibilidade absoluta. A própria ciência, que nasceu da confiança na razão, passou a revelar os limites do saber humano, indicando que complexidade, incerteza e ambiguidade fazem parte da própria estrutura do mundo. Essa introdução conecta a lógica e a razão à matemática e à física.
usando esses campos como metáforas para ilustrar a busca iluminista pelo conhecimento e pela verdade. Ao mesmo tempo, fica claro que o iluminismo, longe de ser uma ciência acabada, deve ser visto como um processo, uma ilustração das possibilidades de entendimento, que, como as leis da física, podem ser valiosas dentro de certos contextos, mas são sujeitas a mudanças e desafios constantes. Ela também toca na questão de que muitos não compreendem a discussão profunda por trás dos conceitos que aprendem, e que muitas vezes as ideias se tornam rótulos em vez de realmente se conectar com a complexidade e as nuances do pensamento filosófico. Uma questão profunda sobre pensamento crítico e racionalidade, que é o cerne da filosofia desde a sua origem. O ponto é que, ao pensar logicamente e questionar premissas, as pessoas podem chegar a conclusões universais, porque a lógica e a razão são ferramentas que transcendem o indivíduo e a cultura. Elas são universais no sentido de que, se os mesmos princípios e raciocínios forem aplicados corretamente, qualquer pessoa chegará a conclusões semelhantes. Por fim, ao conectar matemática, física e filosofia, percebemos que a lógica e a razão não são apenas ferramentas culturais, elas têm pretensões de universalidade. Quando usamos os mesmos princípios e raciocínios, chegamos a conclusões semelhantes, independentemente da cultura ou da crença pessoal. Mas essa universalidade não é arrogância, é humildade. A lógica serve para que possamos dialogar, argumentar e encontrar consensos possíveis dentro da diversidade humana. E isso é, talvez, o maior legado da filosofia: ensinar que pensar é duvidar e que duvidar é construir. Nem todo mundo consegue, ou quer, seguir uma linha de raciocínio lógico rigoroso. Essa dificuldade abre espaço para os sofismas, que são argumentos aparentemente válidos, mas que escondem falácias, erros de raciocínio que enganam ao simular uma lógica sólida. Sofismas que são, na maioria das vezes, estruturas de pensamento falaciosas que tentam justificar ou dar sentido a algo sem seguir a lógica de forma consistente. Os sofismas são comuns porque não exigem comprometimento com a verdade, apenas com a persuasão. Quando as pessoas não se preocupam em entender as premissas, acabam criando ideias que não têm base lógica e que, ao serem analisadas mais profundamente, se desintegram. Esse é o problema das ideias que não são rigorosamente pensadas. Elas podem soar convincentes à primeira vista, especialmente para quem não está habituado a questionar o que ouve, para quem não as examina profundamente. Mas essas ideias não resistem à análise crítica. Quem não se esforça para compreender as premissas de um argumento, ou seja, as bases sobre as quais ele se sustenta, acaba aceitando explicações simplistas. E ao fazer isso, cai facilmente em falácias, porque não consegue enxergar a conexão lógica, ou a falta dela, entre as premissas e a conclusão. É assim que se disseminam ideias que parecem razoáveis, mas que são intelectualmente inconsistentes. Quem pensa de forma estruturada, como se faz na filosofia ou na ciência, não apenas chega a conclusões consistentes e universais, mas também é capaz de identificar erros, desvios e manipulações no raciocínio alheio. A diferença entre um pensamento estruturado e um pensamento confuso está na capacidade de enxergar o caminho entre premissas e conclusões, não como algo fixo, mas como algo reconstruível, analisável e reversível. Ter domínio da lógica e da linguagem não é apenas seguir um raciocínio até sua conclusão. É também saber fazer o caminho inverso, desmontar argumentos, explorar alternativas, identificar omissões e reconhecer que a verdade pode ser atingida por diferentes trajetos e que a falsidade, muitas vezes, se disfarça de coerência. Assim como 2 mais 2 é igual a 4, também pode ser expresso como 4 menos 2 é igual a 2, ou que 1 mais 3 é igual a 4. Um bom argumento pode ser reformulado, reorganizado ou desconstruído sem perder
ou até revelando, seu sentido original. Isso é o que chamamos de princípio da reversibilidade lógica, a capacidade de entender que conclusões válidas podem ter múltiplas formas, e que conclusões inválidas muitas vezes são fruto de caminhos mal construídos. Considere um exemplo de raciocínio falacioso. Se ela está chorando, então ele a machucou. Ela está chorando, logo ele a machucou. À primeira vista, isso parece lógico, mas esse raciocínio comete a falácia da afirmação do consequente. À primeira vista, isso até soa lógico, mas tem um problema. O fato de ela estar chorando não prova que ele a machucou. Isso é um tipo de erro comum no raciocínio, quando a gente parte de um efeito e assume automaticamente uma causa, como se fosse a única possível. Mas chorar pode ter 1000 motivos. O choro pode ter várias causas. O problema é que a conclusão não se sustenta logicamente. O fato de ela estar chorando não prova que ele a machucou, pois o choro pode ter muitas outras causas. É como assumir que, porque 4 pode ser 2 mais 2, então sempre que vemos o número 4, ele só pode ter vindo da soma de 2 mais 2, ignorando que 1 mais 3 ou que 5 menos 1 também resultam em 4. Isso é uma falácia da afirmação do consequente, onde a conclusão não se sustenta necessariamente. Quem pensa de forma lógica percebe essa não exclusividade de causa e efeito. Já quem não tem esse tipo de formação ou sensibilidade tende a aceitar como verdade qualquer raciocínio que parece lógico, mesmo que esteja sustentado em premissas frágeis ou falsas. Manter a consistência lógica é difícil. Exige disciplina intelectual, abertura à dúvida e disposição para levar um raciocínio até o fim, mesmo que isso seja desconfortável ou contradiga o que se acredita. Grande parte das pessoas não tem o hábito de pensar de maneira sistemática. Preferem o pensamento rápido, intuitivo e emocionalmente satisfatório. No entanto, esse tipo de raciocínio tende a ser superficial e incoerente, gerando conclusões frágeis. A filosofia e o pensamento crítico são ferramentas poderosas para escapar dessas armadilhas. Eles nos forçam a confrontar nossas certezas e examinar os limites do que tomamos por verdade. Como dizia Sócrates, a vida não examinada não vale a pena ser vivida. Esse compromisso com a análise rigorosa é o que diferencia a reflexão filosófica da simples opinião. Por outro lado, quem não tem esse compromisso acaba se perdendo em sofismas e ilusões. Isso é uma das razões pelas quais a filosofia e o pensamento crítico são essenciais para a construção de uma sociedade mais racional e reflexiva, porque elas ajudam a evitar essas armadilhas. O verdadeiro desafio do pensamento crítico está no desconforto que ele gera. Muitas pessoas não querem ser desconcertadas. Elas preferem as explicações fáceis, aquelas que confirmam o que já acreditam ou o que faz sentir bem. Muitas pessoas preferem manter suas crenças intactas, pois o questionamento abala a crença na sua identidade de grupo. Questioná-las seria, de certo modo, questionar a si mesmas. Por isso, ideias que desafiam certezas estabelecidas geralmente encontram resistência. A tendência é buscar confirmação para o que já se acredita. Isso se chama viés de confirmação, rejeitando explicações mais complexas ou profundas que poderiam abalar essas convicções. Isso faz com que elas rejeitem a lógica e a profundidade em favor de explicações mais simples e convenientes. Mas é justamente o questionamento que promove o crescimento intelectual. A reflexão desconfortável é o solo fértil onde germina a evolução do pensamento. Repetir ideias sem analisá-las nos mantém presos a falácias. Já pensar criticamente é uma forma de liberdade. No século XVIII, o filósofo escocês David Hume fez uma crítica profunda ao modo como a ciência constrói conhecimento. Ele questionou a indução, ou seja, o método de tirar conclusões gerais a partir de observações particulares. Hume, lá no século XVIII,
já questionava as bases da ciência empirista e o método científico que se baseava na observação e na indução de padrões. Aqui está o ponto central da crítica de Hume: o problema da indução. Hume dizia que não podemos garantir que os padrões observados no passado continuarão no futuro. Ou seja, o fato de a água ferver a 100 graus Celsius no passado não garante que ela fará o mesmo amanhã. Segundo Hume, não há garantia lógica de que o que observamos repetidamente no passado continuará ocorrendo no futuro. Por exemplo, só porque a água ferveu a 100 graus Celsius, todas as vezes até hoje, não podemos afirmar com certeza absoluta que ela fará o mesmo amanhã. O que temos, na verdade, é uma expectativa baseada no hábito, não uma certeza racional. Isso se aplica a tudo no mundo natural, e é o que ele chama de indução, ou seja, tentar tirar conclusões universais a partir de um número limitado de observações. Esse é o chamado problema da indução. A ciência, portanto, trabalha com probabilidades, não com verdades definitivas. Ela constrói modelos baseados em padrões observados, mas esses modelos nunca são garantias absolutas do que ocorrerá. É a noção básica de certeza versus probabilidade. Hume argumentava que a ciência funciona em probabilidades, mas não em certezas absolutas. O problema da indução nos leva a modelos que funcionam bem até certo ponto, mas, no fundo, eles são sempre tentativas de entender o mundo e nunca garantias de que algo vai acontecer de uma maneira determinada. Além disso, Hume também desafiou a ideia de causalidade. Para ele, nós nunca observamos a causa em si, apenas a sucessão constante entre eventos. Dizer que um evento causa outro é, no fundo, uma construção mental baseada na repetição, não uma percepção direta de uma força causal. O mito da causalidade, segundo Hume, pressupõe que não podemos ver a causalidade. Quando dizemos que algo causa algo, estamos apenas observando que, em nossos experimentos passados, uma coisa sempre segue a outra. Mas isso não nos dá a certeza de que será assim no futuro. A causalidade, para Hume, é uma hipótese baseada na observação contínua, mas nunca podemos afirmar que é uma lei absoluta. A crítica de Hume ganha ainda mais força quando olhamos para a ciência contemporânea, especialmente para a teoria do caos. Mesmo com modelos matemáticos altamente precisos, o universo pode nos surpreender com variáveis imprevistas que mudam completamente os resultados esperados. A indução continua sendo apenas uma estimativa e, portanto, sujeita à falibilidade. A ciência busca certeza, mas o ceticismo filosófico nos lembra que ela sempre lida com aproximações, não com verdades absolutas. Ele já levantava a questão de que não podemos confiar plenamente na indução, ou seja, em nossa capacidade de generalizar a partir de uma observação limitada. Porque, mesmo quando temos padrões matemáticos e científicos precisos, o universo pode nos surpreender com novas condições ou variáveis que mudam completamente o jogo. A indução é sempre uma questão de probabilidade. E a certeza, a partir de um ponto de vista filosófico, é impossível de alcançar. O que a ciência faz é trabalhar com as melhores aproximações, mas nunca tratando como verdades absolutas, principalmente quando se fala de um universo que parece estável, mas pode se tornar caótico a qualquer momento. Então, sim, a crítica de Hume sobre a indução é uma base filosófica muito sólida para a sua reflexão sobre a ciência moderna e o caos. Estamos basicamente explorando a limitação do modelo científico que tenta transformar regularidades em certezas absolutas, sem perceber que sempre há elementos de incerteza que ele não consegue capturar. Essa é a grandeza e, ao mesmo tempo, a fragilidade da ciência e da razão. A certeza é o que ela busca, mas o ceticismo de Hume nos lembra que, mesmo quando chegamos perto dela, a dúvida nunca está longe. Esse é o paradoxo da ciência moderna. Ela é incrivelmente precisa, mas, ao mesmo tempo,
profundamente limitada. É como tentar descrever uma floresta inteira apenas olhando para uma trilha. Pode funcionar por um tempo, mas há sempre o risco de se perder. Uma das questões mais interessantes e complexas da filosofia da ciência e da matemática é justamente o ponto de interação entre caos, ordem e previsibilidade, ou seja, a capacidade dos modelos matemáticos preverem comportamentos em sistemas caóticos. Aqui vai um resumo para tentar resolver essa questão. Caos e previsibilidade. Sistemas caóticos não são aleatórios no sentido de que não têm regras ou padrões. Eles são sensíveis às condições iniciais, ou seja, pequenas variações no ponto de partida podem gerar grandes diferenças nos resultados. Isso é o que a gente chama de caos determinístico. A matemática, especialmente quando aplicada à física, lida com sistemas caóticos que, embora pareçam imprevisíveis, seguem regras bem definidas. Caos determinístico lida com a ideia de sistemas sensíveis às condições iniciais, onde pequenas variações podem levar a grandes mudanças de comportamento. O exemplo clássico é o clima. Ele é caótico, mas até certo ponto, previsível. Podemos modelar os padrões atmosféricos e prever o tempo com boa precisão por alguns dias. Matemática e caos. Mesmo num sistema caótico, a matemática consegue identificar padrões que governam o comportamento. Ou seja, mesmo o caos obedece a certas estruturas e padrões internos. Porém, com o passar do tempo, pequenos desvios nas condições iniciais podem se ampliar, tornando as previsões progressivamente menos confiáveis. Esse fenômeno é conhecido como efeito borboleta, uma metáfora popular que ilustra como pequenas causas podem, em sistemas complexos, gerar grandes efeitos em longo prazo. É importante notar que esses sistemas são altamente sensíveis a mínimas variações, o que torna seu comportamento imprevisível a longo prazo. A matemática descreve a possibilidade de padrões, mas não garante que eles se manterão ou que possam ser previstos com precisão em todos os casos. A teoria do caos exemplifica isso bem. Pequenas alterações nas condições iniciais podem levar a desfechos radicalmente diferentes. Física e matemática são eficazes em prever o comportamento de sistemas caóticos no curto prazo, mas não podem assegurar que tais padrões se manterão a longo prazo. Mesmo com equações precisas, um erro mínimo na medição ou modelagem pode alterar profundamente o comportamento do sistema ao longo do tempo. Essa confiança nas previsões é, no fundo, uma forma refinada de indução. E como David Hume advertiu, nenhuma indução garante que o futuro repetirá o passado. Mesmo em sistemas caóticos, é possível fazer cálculos precisos, mas a menor imprecisão nas condições iniciais pode se amplificar, tornando-os inviáveis no longo prazo. Um bom exemplo é o clima. Modelos meteorológicos funcionam bem em horizontes curtos, como dias ou semanas, mas tornam-se incertos quando se tenta prever meses ou anos. A matemática revela padrões no comportamento dos sistemas, mas não pode garantir que esses padrões permanecerão estáveis indefinidamente. No fundo, há uma tensão inevitável entre a precisão dos modelos matemáticos e a fluidez da realidade. A matemática é uma linguagem poderosa para descrever o mundo, mas o mundo não é obrigado a seguir suas equações. Há a incerteza do próprio universo, que pode ser dinâmico e mudar de comportamento de formas que nós ainda não entendemos completamente. Como entender isso? A matemática é uma linguagem que modela a realidade, mas a realidade não é uma garantia matemática. Por exemplo, as leis da gravidade nos permitem prever movimentos planetários com grande exatidão. Por exemplo, podemos modelar a gravidade muito bem com equações, mas a natureza da gravidade em si, como ela se comporta em um nível fundamental, no espaço-tempo quântico, por exemplo, ainda não está completamente resolvida. A própria natureza da gravidade, especialmente no nível quântico, ainda é um mistério. No fim, isso traz um paradoxo. Os modelos matemáticos funcionam,
mas eles são limitados. O que nos parece sólido pode se desfazer diante de novas descobertas. A ciência é eficaz porque funciona, mas isso não significa que ela revela a essência última das coisas. Ela nos ajuda a prever o futuro de uma maneira extremamente precisa até um certo ponto, mas ao mesmo tempo não nos garantem que o futuro seguirá o mesmo padrão. Esse campo fascinante de contradição entre certeza e incerteza, entre a precisão dos cálculos e a imprevisibilidade de sistemas complexos, é algo que a própria física e matemática tentam lidar até hoje, especialmente com o conceito de caos determinístico e a teoria das probabilidades. Ela oferece modelos úteis, mas parciais. A matemática nos dá uma ilusão de certeza, mas o universo permanece, em muitos aspectos, opaco e surpreendente. Chamaram de século das luzes. Mas que luz é essa que também cega? Que liberdade é essa que desenhou prisões invisíveis? O Iluminismo, o movimento que moldou o mundo moderno, e também muitos de seus colapsos. David Hume, no século XVIII, já nos alertava: por trás da precisão da ciência, há sempre uma dúvida persistente. Estamos descobrindo verdades ou apenas construindo modelos úteis por um tempo? Essa desconfiança não é um ataque à ciência, mas um convite à humildade. A ciência iluminista acreditava poder explicar tudo com a razão. Mas o problema é exatamente esse. Ela passou a funcionar como se fosse uma nova religião da certeza. Esse excesso de confiança gerou o cientificismo, uma crença exagerada de que a ciência pode tudo, e que seus métodos são neutros e infalíveis. Só que a ciência real é bem mais modesta. Ela não entrega verdades absolutas, mas sim teorias provisórias, que podem ser revisadas ou descartadas. Quando essa lógica é distorcida, surgem aberrações. A ideia de que basta pensar positivo para o universo responder. Isso não é ciência. É um misticismo disfarçado com vocabulário técnico. Um exemplo claro é o livro O Segredo, que vende a ideia de que tudo é energia e que nossos pensamentos vibram e moldam a realidade. Essa narrativa abusa de termos científicos como quântico, mas sem respeitar seu real significado. Na física quântica, por exemplo, o chamado colapso da função de onda é um fenômeno relacionado à probabilidade de estados em nível subatômico. Ele não valida a ideia de que a mente humana cria a realidade a partir do pensamento. Confundir isso é como usar um microscópio para prever o amor. A filosofia ajuda aqui, porque nos lembra que o conhecimento precisa de crítica, de limites, de consciência histórica, e o pensamento cético é parte vital disso. Na obra Dialética do Esclarecimento, os filósofos Adorno e Horkheimer colocam o dedo na ferida. O iluminismo, que prometia libertação, também inaugurou novas formas de dominação. Eles chamam isso de razão instrumental, uma razão que não busca o bem comum, mas eficiência, controle e utilidade. A ciência, a técnica e até a cultura passaram a servir à lógica da dominação. A crítica é dura, mas necessária. Eles mostram que o iluminismo não é um bloco homogêneo. Ele carrega contradições internas profundas. Por exemplo, enquanto pregava liberdade e igualdade, o mesmo iluminismo servia de base para justificar o colonialismo, a escravidão e a exclusão das mulheres. Kant falava em universalidade, mas aceitava hierarquias raciais. Locke defendia a liberdade, mas tinha ações investidas no tráfico de escravos. Essa crítica também aparece na série Princípios, com autores como Francisco José Calazans Falcon, que desmontam a imagem idealizada do iluminismo sem cair em relativismo. No fundo, Adorno e Horkheimer mostram que a razão pode se transformar em mito, exatamente o que ela pretendia superar. E a consequência disso é justamente essa, uma falta de autocrítica no olhar da galera. Surge então uma figura tragicômica da atualidade, o engenheiro espiritualizado. No trabalho, é técnico, objetivo, metódico. Mas no Instagram,
cita física quântica, energia cósmica e fala que o universo conspira. Esse arquétipo é curioso porque mistura alta competência técnica com um profundo desconhecimento epistemológico. Ele programa sistemas complexos, mas não distingue causalidade de correlação, nem hipótese de certeza. E o mais doido, procuram lucidez, mas não querem o desconforto que ela provoca. Eles querem o verniz do saber, não o corte. Quando questionado, costuma apelar. Mas a física quântica prova que tudo é vibração, irmão. Só que não. A quântica não diz isso. O que essas pessoas fazem é roubar o prestígio da ciência para justificar crenças subjetivas e delírios egocêntricos. E a contradição é real. A física quântica, de fato, mostra comportamentos probabilísticos, sim, mas não valida a ideia de que o pensamento atrai a realidade. Não autoriza extrapolações metafísicas do tipo tudo é mente, e não suporta esses delírios esotéricos que pegam conceitos técnicos, tipo problema da observação, e transformam em mágica de autoajuda. O que essas pessoas fazem é abduzir os conceitos da ciência para justificar um mundo subjetivo onde tudo é possível, desde que você acredite. É o triunfo do solipsismo narcisista com linguagem técnica. É como se tudo o que conhecemos viesse da nossa própria experiência mental. Essa mistura de linguagem técnica com misticismo é o que podemos chamar de solipsismo narcisista com estética científica. Parece profundo, mas é só espuma. O problema, porém, não é só o conteúdo dessas crenças, mas o apego emocional a elas. Quando alguém acredita que pensar positivo atrai sucesso, qualquer crítica parece agressão. O crítico vira negativo, invejoso ou tóxico. Mas essa crença não é inofensiva. Ela elimina a crítica, pois quem questiona é visto como amargo. Apaga a realidade social e econômica, como se pobreza fosse culpa de pensamentos errados. Cria uma bolha de delírio. Tudo é interpretado como confirmação da crença, onde qualquer evento justifica e legitima crenças individuais absurdas. É uma religião sem Deus, mas com a mesma função ideológica. É perfeita para o capitalismo emocional de hoje. Se você fracassou, a culpa é sua. Não do sistema, não das desigualdades, da sua mente. Seja positivo, aceite tudo, não reclame, empreenda, visualize riqueza. Se você não venceu, é porque sua mente está errada. Ou seja, o sistema se isenta e você se culpa. Aqui vale diferenciar dois conceitos fundamentais. Ilusão, como erro de percepção, ainda vinculado à realidade. Delírio, como crença sustentada mesmo contra todas as evidências. Um desligamento com critérios objetivos. Esse tipo de delírio aparece muito nos discursos fascistas e esotéricos pop, onde a realidade responde à mente. Isso é típico em narrativas como a de O Segredo, que misturam espiritualismo barato com empreendedorismo egocêntrico. E não é coincidência que regimes autoritários muitas vezes se apoiam no misticismo, no esoterismo ou na religiosidade distorcida para criar uma aura de autoridade transcendental, como se fossem guiados por forças superiores, destinados a uma missão sagrada. Até agora podemos concordar que a ciência, especialmente a matemática e a física, não revelam a essência do real. Elas criam modelos descritivos. Físicos como Heisenberg, Bohr e Carlo Rovelli já disseram isso com todas as letras. A física descreve o que observamos, não o que é. E há limites. Por exemplo, no campo da termodinâmica, a segunda lei nos fala sobre entropia, a tendência à desordem. Se o universo continuar expandindo e perdendo energia, pode haver um colapso na estrutura conhecida da realidade. Essas hipóteses se chamam Heat Death e Big Rip, entre várias outras. Isso é ciência, não magia. Sobre caos e instabilidade energética, podemos ressaltar um ponto que remete à entropia e à segunda lei da termodinâmica, que diz que,
Se o universo perder energia ou se tornar muito desorganizado, os padrões que hoje observamos, dados como leis físicas, constantes e a própria estabilidade das partículas, podem colapsar ou se tornar caóticos. E isso é uma hipótese física séria, inclusive discutida em cosmologia e teoria do fim do universo, como Heat Death, Big Rip. Ambas são hipóteses fundamentadas por teorias. Muitos ainda caem no erro clássico. Einstein acreditava em Deus. Logo, meu pensamento cria a realidade. Isso é falácia de autoridade e confusão conceitual. Einstein usava Deus como metáfora da ordem do universo, não como avalista de pensamentos mágicos. Confundir isso é reduzir a realidade a um espelho do eu, um solipsismo disfarçado de sabedoria. Habermas defende que o iluminismo, e mais amplamente o projeto da modernidade, ainda não foi realizado plenamente. Ele critica a leitura de Adorno e Horkheimer, que enxergam o iluminismo como um processo que deu errado desde dentro, como se a razão tivesse se voltado contra a própria liberdade, o que eles chamam de dialética do esclarecimento. Para Habermas, vê que o problema não está na razão, mas na forma como ela foi instrumentalizada, reduzida à racionalidade técnica e utilitarista. O iluminismo prometeu liberdade, argumentação pública, emancipação. Mas essas promessas foram traídas, pois a razão foi isolada da ética e da política. A sociedade capitalista modernizou o sistema econômico, mas não democratizou as esferas públicas e culturais. Portanto, ainda temos uma tarefa histórica: realizar o projeto inacabado da modernidade. A modernidade, para Habermas, é um projeto inacabado. Ainda podemos realizá-lo, se a razão voltar a dialogar com o bem comum, com a justiça e com o debate público. O discurso iluminista do progresso foi, muitas vezes, utilizado para justificar práticas coloniais. A razão europeia se apresentava como um instrumento de civilização, enquanto os outros povos eram retratados como primitivos, irracionais ou em estágios infantis de desenvolvimento, uma narrativa que legitimava a dominação. Essa lógica se desdobra no conceito de colonialidade do saber, desenvolvido por autores como Aníbal Quijano, Henrique Dussel e Achille Mbembe. Eles mostram como o conhecimento produzido na modernidade exclui e inferioriza outras formas de saber, perpetuando uma hierarquia epistêmica entre o norte global e os povos colonizados. Alguns autores, como Jürgen Habermas, defendem que o iluminismo é um projeto inacabado, que ainda guarda um potencial emancipador, desde que retome seu ideal original de racionalidade comunicativa e crítica. Já outros, como Adorno e Horkheimer, veem no iluminismo um processo ambivalente. Na dialética do esclarecimento, mostram como a razão que liberta também pode se transformar em razão instrumental, uma racionalidade voltada ao controle, à dominação e à eficiência técnica, em vez da liberdade. Esse desdobramento é visível no uso moderno da razão técnica e burocrática. A ciência e a tecnologia, que deveriam emancipar, acabam muitas vezes servindo à vigilância, ao consumo e à opressão. Isso evidencia como o discurso iluminista pode ser apropriado por sistemas de poder, tornando-se funcional à manutenção de estruturas autoritárias ou desiguais. A crítica contemporânea, feita por autores como Foucault, Frantz Fanon, Gayatri Spivak, entre outros, revela que a pretensão de universalidade do iluminismo silenciou vozes dissidentes, excluindo mulheres, povos colonizados, sujeitos racializados e não ocidentais de sua narrativa. Logo, o iluminismo é um processo que carrega em si tanto a liberdade quanto a barbárie. Por isso, um bom professor hoje precisa articular os ideais iluministas com as críticas contemporâneas, conectando temas como raça, gênero, colonialismo, técnica, algoritmos e poder, sem perder de vista o contexto histórico e o potencial crítico que o iluminismo ainda pode carregar.
O Iluminismo foi um movimento intelectual, filosófico, científico e político que floresceu na Europa no século XVIII. Sua marca central foi a confiança na razão humana, na ciência e na liberdade de pensamento como instrumentos para libertar a sociedade da ignorância, da superstição e do autoritarismo. Trata-se de um divisor de águas na história ocidental. Ele critica as autoridades tradicionais, como a Igreja, a monarquia absolutista e as estruturas feudais, e a afirmação dos ideais de liberdade, igualdade, progresso e autonomia do indivíduo. Em seu âmago, o Iluminismo é a base da modernidade ocidental, moldando os ideais da democracia liberal, dos direitos humanos e da economia de mercado. O solo fértil do Iluminismo foi preparado por dois grandes movimentos anteriores: o Renascimento, com seu humanismo centrado no valor do indivíduo, a Revolução Científica, que ofereceu um novo método de compreensão do mundo natural, com figuras como Newton, Galileu e Descartes, substituindo dogmas religiosos por leis racionais e matemáticas. Mas o Iluminismo não nasceu de uma elite isolada de pensadores. Ele foi, antes de tudo, uma mudança profunda de mentalidade coletiva, uma reorganização da forma como os europeus viam o mundo, o conhecimento e o poder. A razão, para os iluministas, deveria iluminar a escuridão da ignorância. Isso significava romper com a religião revelada como única fonte de verdade. Deus deixou de ser a explicação automática para tudo. A fé, tida como cega, foi substituída por um otimismo racional. No entanto, o próprio Iluminismo criou uma nova forma de fé, a fé na razão. E, como toda fé, ela carrega seus próprios dogmas. Afinal, quem decide o que é racional? E para quem essa razão serve? O Iluminismo andou lado a lado com a ascensão da burguesia, classe emergente que buscava romper com os privilégios aristocráticos e o controle estatal sobre a economia. Isso levou à valorização de uma ordem social pautada no mérito, na eficiência e no acúmulo racional de riqueza. A fisiocracia, representada por François Quesnay, propunha que a terra era a verdadeira fonte de riqueza e defendia um modelo econômico baseado na ordem natural. Já Adam Smith, pai do liberalismo econômico, afirmava que o livre mercado e o interesse individual, regulados por uma mão invisível, seriam mais eficazes que qualquer controle governamental. Essa nova economia iluminista critica o mercantilismo e as corporações feudais e prepara o terreno para a Revolução Industrial. Mas o avanço técnico e o lucro não vinham acompanhados da mesma atenção à justiça social. A liberdade econômica iluminista beneficiava majoritariamente os que já tinham capital e poder. A sociedade iluminista ideal era baseada na igualdade jurídica, mas na prática, essa igualdade excluía mulheres, pobres, colonizados e escravizados. A escravidão e o racismo científico foram muitas vezes justificados por teorias racializadas de progresso, vestidas com a linguagem da razão. A razão, usada como instrumento de libertação, tornou-se também ferramenta de dominação racial, de classe e de gênero. A liberdade, assim, era seletiva e profundamente marcada pelas estruturas de poder da Europa colonial e burguesa. Os filósofos políticos do Iluminismo, como Rousseau, desenvolveram a ideia de contrato social, onde a autoridade do Estado deriva do consentimento da maioria e não do direito divino medieval. O Estado, segundo essa lógica, deveria garantir liberdade, propriedade e justiça. Essas ideias inspiraram diretamente as revoluções americana em 1776 e a francesa em 1789, que, por sua vez, deram origem aos ideais de liberdade, igualdade e fraternidade. Mas sempre cabe a pergunta: para quem? O brasileiro Calazans Falcon alerta para os riscos de uma fé cega na razão. A razão instrumental pode gerar tecnocracia, burocracia opressiva e até autoritarismo racional, onde tudo é justificado em nome da eficiência, do progresso ou da ordem. Como diz Habermas,
O Iluminismo criou a ideia de uma verdade única e indiscutível, e isso é tão perigoso quanto os dogmas que ele tentou superar. A utopia da ciência pode levar à destruição da humanidade, como exemplificado pela bomba atômica e a vigilância digital. O Iluminismo também pode ser visto como uma forma de magia branca elitista. Habermas alerta. O Iluminismo criou a ideia de verdade única e indiscutível. Isso é perigoso. O Iluminismo teve diferentes expressões regionais. Na França, o movimento Lumières buscava um projeto de história racional. Na Alemanha, o Aufklärung, ou esclarecimento, enfatizava a clareza moral e racional. Na Inglaterra e Escócia, o foco estava na moral individual e nas leis econômicas naturais. Já na Espanha, Portugal e Itália, a ilustração era vista como um caminho para a educação e a erudição, a reforma das elites e o progresso técnico. Cada cultura interpretou o iluminismo conforme sua realidade, mostrando que essa luz nunca foi única ou neutra. As democracias modernas, a educação pública, os direitos civis, a ciência aplicada, tudo isso é fruto do iluminismo. Mas há também legados sombrios. Desigualdades estruturais legitimadas pela razão, racismo científico e exclusões sistemáticas, ecocídio tecnocrático, baseado na exploração ilimitada da natureza como simples recurso, e um desencantamento profundo, onde nem Deus, nem a ciência, nem a linguagem parecem oferecer salvação à humanidade contemporânea. A luz do iluminismo ainda brilha nas instituições, nas leis, nos direitos. Mas talvez agora seja a hora de aprender a olhar também para as sombras que ela projeta. Nem toda luz é clareza. Às vezes, ela apenas nos cega diante do abismo. Revisitar o iluminismo não é negá-lo, mas compreender suas contradições, para que a razão continue sendo ferramenta de emancipação e não de dominação.